Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo um amigo aqui, o Rafael Lazzarini. Ele é arquiteto e urbanista, amigo da gente. Vocês vão gostar porque ele vai trazer algumas novidades sobre conforto ambiental, conservação da energia, novas alternativas. Então vamos começar agradecendo, Rafael, obrigado por ter achado um tempinho na tua agenda, que eu sei que não é muito legal, é uma correria danada, mas obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente aqui. Eu que agradeço, Egídio, a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente tem feito aí na questão da sustentabilidade na construção civil. É um prazer aqui poder dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento. Legal. Deixa eu te falar uma coisa, a gente costuma começar o programa com uma pergunta assim muito pessoal, para ficar mais um papo agradável, né? E até o Fiorito, que não está aqui hoje, ele costuma dizer que é o jargão do programa, né? Mas por que arquitetura? O papai falou, vai fazer arquitetura, o titio já era arquiteto, como que foi? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Tá bom. Na verdade, minha família é uma família de engenheiros agrônomos, né? Não tem ninguém arquiteto na família. Tá longe, né? Tá um pouco longe. Só o CREA que era junto, né? Que era o Conselho de Agronomia e Arquitetura. Mas a gente... eu tinha esse lado muito da parte do meio ambiente da minha família, né? Meu pai é agrônomo, mas desde cedo foi muito levado para as causas ambientais. E então, para mim, eu sempre gostei muito de arte e de tecnologia. Então, a arquitetura para mim foi um jeito de juntar tudo isso, né? Eu tinha muita dúvida se eu ia para uma área mais ambiental ou se eu ia para uma área mais de artes e de tecnologia. E no final das contas, eu acabei sendo levado para um misto disso, né? Para a arquitetura. A arquitetura englobou tudo, né? Englobou, porque tem muito a ver com arte, com tecnologia. E depois de me formar, eu fui encaminhando minha carreira mais para o lado ambiental. Então, eu consegui unir a questão de arte e tecnologia com a questão do meio ambiente e da preservação e da sustentabilidade. Então, a gente não sabe, mas as coisas vão caminhando. Parece que na verdade, vale muito aquilo que a gente sente, né? O que gosta. Eu costumo dizer que quando a gente faz o que gosta, sempre a gente faz bem feito. Então, eu acho que tem que partir mesmo para o lado daquilo que sente mais à vontade, que gosta de fazer, porque fatalmente você vai fazer mais bem feito. Exato. Né? Mas através das tuas especializações, apesar de muito novo, né, você já tem alguma coisa de pós, de especialização em algumas áreas. E você encaminhou aí para o lado de uma certificação, né? Conta um pouquinho disso para a gente também. Isso. Depois que eu me formei, eu fiz uma especialização em conforto ambiental e eficiência energética, na FUPAM, USP. E depois disso, eu vim a trabalhar com sustentabilidade dentro da construção. Então, é um mercado recente no Brasil. Isso veio muito trazido pela certificação LEED. Então, de 10 anos atrás, antes de 2006, a gente não ouvia muito falar de sustentabilidade dentro da construção. A gente ouvia falar de preservação ambiental, mas não de sustentabilidade aplicado na construção civil. E o que aconteceu desde 2006 foi a demanda da certificação LEED, né, que foi um modelo de certificação de sustentabilidade para construções, que veio para o Brasil. Isso foi criado nos Estados Unidos por um organismo, né, uma ONG, que se chama Conselho Americano de Construção Sustentável. Eles criaram um modelo de referência para a sustentabilidade dentro da construção. Então, antes disso, a gente não tinha modelo de referência para falar se um prédio era sustentável ou não era sustentável. Então, tinha muita dúvida, muito marketing, greenwashing, que a gente chama, né, que é o marketing sem embasamento. O meu prédio é sustentável, mas qual que é a referência, né, do consumo de energia, dos materiais que ele usa? Não tinha. Então, o que o Conselho Americano de Construção Sustentável fez foi reunir líderes de mercado em diversas especialidades e criar uma norma de referência. Isso foi um grande divisor de águas dentro da construção sustentável. Isso foi criado nos Estados Unidos
E aí fizeram um modelo adaptado para o Brasil. Na verdade, eles criaram nos Estados Unidos esse modelo, e esse modelo foi feito de uma forma que ele seja universal, que ele possa ser aplicado em diversos países e com algumas adaptações regionais. Então, o modelo ele é flexível, de certa forma, para trabalhar questões de sustentabilidade, independente do lugar que esteja sendo construído. Então, de lá para cá, em 2006 foi quando começou esse movimento no Brasil de usar essa norma, que é o LEED, né, que chama Leadership in Energy and Environmental Design. Essa norma foi utilizada no Brasil em 2006, a primeira vez. Então, não se falava nisso no Brasil. Tinha nos Estados Unidos, no Canadá, na China, na Índia, em outros países, na Europa, mas no Brasil ainda não. E de 2006 para cá, esse mercado cresceu tanto que hoje o Brasil é o quarto país com maior número de certificações ambientais. Então, hoje a gente está na quarta posição, só perde para os Estados Unidos, Canadá, China e China, então, estando em quarto lugar. E hoje a gente tem mais de 1.000 prédios registrados atrás da certificação e mais de 350 já certificados. Então, é um movimento muito grande no Brasil que aconteceu. E só para esclarecer, deixar um pouco mais tranquilo para o telespectador que está ouvindo, você fala em LEED. A LEED é uma comparação grotesca, mas é uma ISO do ambiental. Exato. O LEED é uma norma de referência, né, para a construção sustentável, assim como a ISO é uma norma de referência para os processos internos de uma empresa. Enquanto a ISO olha para dentro da empresa, para os processos e gestão, o LEED olha para o empreendimento. Então, ele não está preocupado com os processos internos da empresa, e sim com o desempenho ambiental e energético de um edifício. Então, ele olha o empreendimento. Tá. Como um todo, inclusive o entorno desse empreendimento. Exato. Ele trabalha com as questões, ele tem 5 capítulos básicos, né, que é o capítulo de terreno, o capítulo de água, energia, materiais e qualidade ambiental. Então, ele tem uma série de critérios estabelecidos dentro desses capítulos para você poder certificar. Então, dentro dos capítulos eu tenho pré-requisitos, por exemplo, e tenho créditos. Eu tenho que atender todos esses pré-requisitos para poder certificar o meu prédio e tenho que escolher quais créditos eu vou atender dentro da realidade do meu edifício. Então, são parâmetros de qualidade e de eficiência que são pré-estabelecidos por essa norma. Então, quanto mais elevado os seus parâmetros de qualidade ambiental, de eficiência energética, eficiência no uso da água, maior o meu nível de certificação. Então, eu posso ser certificado desde um nível básico até um nível Silver, ou Gold, ou Platinum, que é o mais elevado de todos da certificação LEED. Tá. E esses parâmetros são baseados no quanto melhor de cada um desses 5 tópicos. Exato. Dá para você repetir esses 5 tópicos para a gente? O primeiro é o de terreno, o segundo é o uso racional de água, o terceiro é energia e atmosfera, daí o quarto é qualidade ambiental e o quinto é materiais e resíduos. Então pega desde do início da construção tudo, né? Os procedimentos eles vêm desde da preparação do projeto, por exemplo. Infraestrutura. Exato. O desenvolvimento do projeto é uma coisa interessante. O desenvolvimento do projeto, a forma de se fazer projeto tem mudado nos últimos anos muito por conta dessas referências de sustentabilidade. Enquanto eu tinha equipes que trabalhavam um pouco de forma um pouco separadas, eu tinha um arquiteto fazendo um projeto e depois distribuindo para as disciplinas, estrutura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, que desenvolviam e faziam essa interação e a compatibilização do projeto. Hoje eu tenho as equipes muito mais trabalhando de forma integrada, porque as sinergias entre os projetos de arquitetura, de acondicionamento de ar, de elétrica, de hidráulica, precisa ser muito maior para eu garantir esse benefício da sustentabilidade. Então, um exemplo disso é
a interação dos projetos. Outro exemplo é como que a cadeia da construção foi puxada para desenvolver produtos para atender esses critérios da certificação. E se houver um caso, estou dando uma hipótese, um empreendedor qualquer tem já um empreendimento, um prédio, e ele quer adaptar isso, ele quer cumprir as normas. Requisitos. Tem condições? Tem, isso aconteceu muito no começo da certificação. Então, eram empreendimentos que já estavam... executados não, mas estavam sendo desenvolvidos, né? Estava um projeto já desenvolvido. E daí eles traziam para a gente, no começo, dá para adaptar isso daqui? Dá para certificar esse prédio? Dá. A gente consegue fazer melhorias em termos de eficiência energética, de sistemas e de materiais, etc., para adaptar para uma certificação. Não é o ideal, porque o ideal, quanto antes você entra com os conceitos de sustentabilidade no projeto, menor são os impactos, inclusive em custo. Então, eu consigo fazer um projeto inteligente, pensando na sinergia entre arquitetura e engenharia, para ele ter um custo menor. Se eu entro lá na frente, às vezes o projeto já está concebido, ou já está a estrutura já está sendo levantada, eu não consigo mexer em orientação, na forma do edifício. Então, eu tenho menos oportunidade de melhoria. Então, as oportunidades de melhoria vão vir muito por sistemas. Melhoria de sistemas de ar-condicionado, melhoria de vidro, e aí acaba encarecendo mais. Aí entra aquela graduação da certificação. Exato. Que são 4, né? É o certificado, o prata, o ouro e o platino. São 4 níveis básicos de certificação. Uma coisa interessante de trazer é a questão dos materiais, né? Assim como mudou a forma de fazer o projeto, em termos de interação entre as equipes, mudou também a forma da eficiência dos materiais. Então, por exemplo, no capítulo de energia, eu tenho um requisito mínimo de eficiência energética. Para atender isso, eu tenho que fazer uma simulação computacional para provar que esse prédio é mais eficiente que um prédio padrão. Então, isso é um pré-requisito. Para isso, eu tenho que ter arquitetura ajudando isso, como forma, orientação correta e quantidade de vidro e balanceada de forma correta, mas também eu preciso ter sistemas que tenham eficiência. Então, a certificação puxou uma cadeia de fornecedores para eficiência energética, para sistemas de ar-condicionado de alto desempenho, vidro de alto desempenho, que sejam seletivos, sistemas de iluminação eficientes, controle de automação. Então, toda essa indústria de sistemas foi muito puxado pelos requisitos da certificação. Você tocou num ponto aí de automação, eu acho que é o top agora da construção, né? A gente teve aí uma entrevista com uma arquiteta que ela está se especializando nisso. Mas nós vamos deixar isso para o segundo bloco, porque o nosso tempo do primeiro bloco acabou. Aguarde só um instantinho, o intervalo é rápido, já voltamos. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, eu vou fazer aquela recomendação a você, telespectador, caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode fazer para esse serviço que você vai estar contratando. E quero recomendar a você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038, ou então mencione Cidade de Osasco, você estará contribuindo para a nossa associação
que fatalmente esse recurso vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. Agora vamos retornar aqui com o Rafael, que está um papo muito legal, né? Esse negócio de certificação, eu confesso que para mim também foi uma novidade isso. A gente conhecia alguma coisa, mas não sabia que estava tão aprimorado assim. E quando nós terminamos o primeiro bloco, a gente estava começando a falar um pouco de automação, né? Eu estava falando que teve uma arquiteta aqui explicando algumas coisas e tal, ela está desenvolvendo a construção inteligente, e isso faz parte também, é um dos itens da certificação de vocês, né? Exato. Uma série de requisitos aí na certificação tem a ver com a tecnologia e com os sistemas de automação. Então, o sistema de automação vem desde redução de desperdício. Então, eu tenho que ter automação, por exemplo, para manter a iluminação externa de paisagismo desligada durante o dia. Então, eu tenho fotocélulas que, quando eu tiver luz suficiente, elas vão desligar obrigatoriamente a minha iluminação, evitando desperdício. Ou, por exemplo, sistemas de automação para desligamento de sistemas de corredores e escadas, por exemplo, que não tem uso contínuo. Então, eu ter sensores de presença que ligam quando eu tenho gente usando esses ambientes, evitando desperdício em horários do dia. Ou ainda iluminação, integração da iluminação artificial com a iluminação natural. Então, eu tenho sistemas de dimerização das luminárias que ficam próximas da fachada para diminuir a iluminação artificial quando eu tenho disponibilidade de luz natural. Então, isso dá uma redução também de consumo de iluminação. Então, são uma série de sistemas que ajudam a reduzir o consumo do prédio. Tá? A automação também pode ser usada para gestão de energia. Então, nesses prédios, grande parte deles, eu tenho gestão de energia por sistemas. Então, eu tenho, por exemplo, não só quanto que eu consumo por mês, como num prédio comum, que eu chego na conta e é uma surpresa. Eu consumi tantos quilowatt-hora nesse mês. Pode vir maior ou menor, mas eu não tenho gestão sobre isso. Eu vou saber depois de um mês. A automação vem para trazer dados, horários de consumo em tempo real do prédio. Então, eu estou sabendo o quanto que eu estou gastando em iluminação, o quanto que eu estou gastando em sistemas de bombeamento, elevadores, por exemplo. Eu sei quanto que eu gasto em sistemas de condicionamento de ar. Isso me permite uma gestão em tempo real do consumo de energia. Se um sistema sair do consumo, do padrão de consumo normal, eu já sei que tem alguma coisa acontecendo. Ou tem um problema no sistema de ar-condicionado, ou tem um problema nos sistemas de bomba, e eu consigo ter uma ação rápida, evitando esse consumo de energia desnecessário. E esse controle, ele te dá as medições desses itens em separado? Exato. Se eu instrumentar o prédio em separado, eu consigo ter a gestão em separado. Então, qual que é a vantagem de ter isso separado? É porque eu consigo, dentro de um contexto, se eu tiver tudo medido junto, se um sistema começar a consumir 20%, 30%, vai ser diluído naquele total. E o consumo desse sistema vai representar uma porcentagem pequena. Se eu tiver separado, eu sei que ele está completamente fora do padrão normal de operação. Então, eu consigo atuar naquele sistema. Eu sei que é aquele sistema que está trazendo um consumo fora do padrão. E agora nós temos a geração fotovoltaica também para ajudar, né? Exato. Pode ser incluído nisso também. Exato. A geração fotovoltaica é um dos sistemas que podem, não só fotovoltaica, mas alternativa em termos de eólica, por exemplo, pode ser colocado no prédio e ela pontua como um benefício, né? Então, é um sistema que antes a gente não ouvia muito ser utilizado, né? Há 10, 15 anos atrás, e está crescendo. Ano a ano, a indústria fotovoltaica está crescendo, e os produtos estão barateando, as placas estão ficando mais acessíveis, e, por outro lado, a energia está ficando cada vez mais cara no Brasil. Então, sistemas que não tinham payback antes, que eram 25 anos para ter o retorno do investimento, 20 anos, hoje já estão muito mais atrativos. Então, a gente fez alguns estudos no CTE e a gente viu que empreendimentos já têm payback de 8 anos, 6 anos, dependendo do tipo de sistema instalado. E da capacidade de geração também. Né? Da capacidade de geração e da tarifa, né? Muito tem a ver com a tarifa local. Então,
estados onde a tarifa é muito alta e a disponibilidade de sol também é elevada, a gente tem um payback já próximo de 6 Rápido, anos, muito rápido, comparado a alguns anos atrás, que era 15, 20 anos. Eu tive a oportunidade, até a gente estava conversando no intervalo, no interior de São Paulo, eles estão fazendo um teste com fotovoltaica, mas para geração de um bairro inteiro. Então, substituiria a própria usina, né? Então, eu acho que vai pegar aqui no Brasil isso. É questão de tempo. Já está crescendo, é um mercado que cresce 350% ao ano. Então, o mercado fotovoltaico é um grande mercado mesmo. Isso é bom porque vai acabar barateando o custo, né? Tudo que você desenvolve rápido assim, o mercado vai consumindo e a tendência óbvia é baratear o custo, né? Exatamente. Agora, me fala uma coisa, nós temos 4 graus para graduação da avaliação, né? E nós temos 5 tópicos que incorporam a avaliação toda. Exato. Tem como você dizer o quanto influencia cada um? Tem uma coisa que dá para... Só para ilustrar para o telespectador, para ele ter uma noção de como isso interfere? Tem uma série de critérios dentro de cada capítulo, né? E eles têm pontuações e pré-requisitos, né? Que eu tenho que atender esses pré-requisitos de forma obrigatória e posso escolher os créditos de forma a pontuar. Então, por exemplo, dentro do capítulo de energia alternativa, eu tenho um pré-requisito, que é atingir a energia, uma eficiência mínima. Depois, quanto mais eficiente for o prédio, em termos de porcentagem, mais pontos eu vou ganhando. E isso, então, por exemplo, aqueles prédios que eu falei, que são os platinos, né, que são os topos da certificação. Para ter um prédio platino, eu preciso atender muitos pontos do LEED. Então, eu preciso ter uma eficiência energética muito elevada do prédio. Então, eu preciso ganhar esses pontos de eficiência energética e não ser 10%, 15%, que é o pré-requisito. Eu preciso ter 40% de eficiência energética para atender isso. E isso exige que eu tenha uma eficiência muito grande do prédio, dos sistemas, e que eu tenha energia alternativa também para suprir os sistemas. E esse 15%, ou 40% ou 50% é do referencial que vocês têm do modelo. Exato. Tem um modelo e aí o percentual... Então, era isso que eu queria explicar para vocês, para ficar assim, bem tranquilo de entender. Existe um modelo que é o ideal, é o top, né? Então, o percentual, à medida que vai crescendo, melhora a graduação da certificação. Exato. Isso em todos os capítulos, né? E é importante assim, trazer também que a diferença das normas, né? A gente pode certificar um prédio do zero, um prédio a ser construído, a gente utiliza uma norma. Existe uma norma de referência para isso, de novas construções. Ou a gente pode certificar um escritório, por exemplo. Eu posso certificar interiores corporativos, é uma outra norma. Então, eu não vou olhar o prédio todo, eu vou olhar a parte de interiores do escritório. Então, pode ser um prédio existente e eu quero certificar só o meu escritório. Eu tenho como certificar. Existe uma norma para isso. Ou, por exemplo, eu tenho um prédio em operação. Eu não vou construir. Eu tenho um prédio já operando. Eu consigo certificar com uma norma de operação, que é uma norma que vai ver muito mais processos internos de gestão de água, gestão de energia do prédio. Eu não vou comparar com um prédio de referência. E sim, eu vou comparar com um padrão de mercado. Então, eu tenho um prédio de escritórios, por exemplo. Eu quero certificar esse prédio, eu uso uma norma de operação e manutenção. Então, os critérios são outros. E a referência de eficiência energética é outra também. Eu vou comparar com um benchmarking do que existe no mercado daquela tipologia, para ver se ele é mais eficiente ou se ele é menos eficiente. Se ele for menos eficiente, eu tenho que melhorar a eficiência energética dele. Então, existem normas diferentes para usos em edificações diferentes. Foi o que você falou que, no início,
não existiam grandes projetos, não existiam projetos já adaptados, ou adaptados não, feitos, desenvolvidos a partir da certificação. Então, quando você pega um empreendimento pronto, deve ser muito mais complicado você avaliar e você adequar, né? Porque você vai ter que fazer algumas adequações para poder atingir um percentual mínimo. Aliás, tem um percentual mínimo para, por exemplo, prata, que é a graduação mais baixa, né? É o Certified, o mais baixo, depois vem o prata, o ouro e o platinum. E tem uma pontuação mínima para cada categoria dessa. Em função daquele modelo. Exatamente. E todos os modelos têm... Qual é essa porcentagem? Vai de pontuação, né? A gente tem de 0 a 100 pontos, e daí a gente vai graduando. Por pontos, de 0 a 100, e a gente vai graduando o prédio conforme a pontuação que eu tô atendendo. E aí tem que ter, por exemplo, vamos pegar o mínimo, né? Tem que ter alguma coisa dos 5 tópicos atendendo. Os tópicos, eles têm pré-requisitos. Então, assim, cada tópico tem o seu pré-requisito, que pode ser mais do que um. Então, eu tenho que atender esses pré-requisitos de cada tópico e pontuar. E não dá para eu pontuar só num tópico e não pontuar no outro, porque eu não tenho pontos suficientes para certificar. Então, geralmente, você atinge pontos de todas as categorias. Às vezes mais em um, mais em outro, depende da vocação do prédio. Mas tem que ter pelo menos 1 ponto ou 10 pontos, não sei qual é o limite, né? Mas tem que pontuar em todos os tópicos. No final você acaba, não é obrigatório, mas você acaba tendo que pontuar, porque senão você não atinge uma pontuação mínima para certificar. Então o negócio é muito mais complicado do que eu estava pensando, tá vendo? E é importante, a gente falou bastante da questão da tecnologia, da eficiência energética, etc., mas os modos da certificação vão além disso. Assim, a certificação é muito baseada na qualidade ambiental. Então, aquele capítulo de qualidade ambiental, por que certificar, né? Porque ele traz ambientes mais saudáveis para as pessoas. Então, tem uma preocupação muito grande em qualidade do ar, em tipo de filtragem, renovação de ar, sistemas por exemplo, de tintas, colas, adesivos, selantes com baixa toxicidade. Então, em termos de composto orgânico volátil, eles têm que atingir um mínimo, porque senão a gente pode ter problemas de respiratórios, problemas ambientais que reduzem a produtividade das pessoas. Então, muito que as empresas estão preocupadas e trouxeram essa demanda para o mercado foi trazer qualidade ambiental e produtividade para os seus ambientes de trabalho. Ô, Rafael, nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas depois a gente marca um outro bate-papo gostoso desse. Eu quero te agradecer, muito obrigado mesmo por ter vindo. Foi excelente a matéria que você nos trouxe, as novidades. Eu quero deixar esse finalzinho para você tecer suas considerações. Tá bom, eu agradeço a participação, esse bate-papo gostoso aqui com você. E eu queria trazer a questão da sustentabilidade, a importância disso, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses últimos 10 anos, ali no CTE, e que está crescendo muito. Então, assim, deixar esse recado para as empresas que ainda não estão trabalhando com essa questão, que olhem para isso, porque o mercado está se desenvolvendo. O Brasil já é o 4º maior país em termos de sustentabilidade nas edificações, e é a bola da vez. Então, os ambientes aí que estão buscando, os prédios que estão buscando certificação, já tem pesquisas de mercado mostrando que eles têm uma taxa de vacância menor do que os prédios não certificados e custos de operação mais baixos. Então, a gente está vendo muita migração de empresas de prédios não certificados para prédios certificados. Então, é um instrumento de mercado muito importante para as empresas considerarem aí. Muito bom. Você, empreendedor que está nos vendo, pega o telefone dele, dá uma ligadinha para o Rafael. Você vai ficar surpreso com as novidades. Isso é bom para você. Seu empreendimento vai valer muito mais. Rafael, muito obrigado. Obrigado a você por ter nos visto. Até a próxima, se Deus quiser.